No dia 30 de maio, um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunia amantes de motocicletas em uma noite que deveria ser marcada pela adrenalina e pela paixão pelo motociclismo. Entre os participantes estava Adalberto Amarílio Júnior, um empresário que até então levava uma vida relativamente discreta. Mas naquela noite, algo saiu do esperado. Horas depois do evento, Adalberto desapareceu sem deixar rastros. Familiares e amigos começaram a estranhar sua ausência, pois ele não dava notícias e seu telefone estava desligado. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas o mistério ganharia um desfecho sombrio. Dias depois, um funcionário de uma obra no autódromo percebeu algo incomum em um buraco no chão. À primeira vista parecia um boneco, mas ao olhar mais atentamente, notou algo perturbador. Uma aliança brilhando sob a luz do sol. Era o corpo de Adalberto. A partir desse momento, a investigação tomou proporções maiores, trazendo à tona pistas que indicavam que seu desaparecimento não foi um acidente. Sangue humano no carro, um capacete sem câmera e relatos de que ele estava agitado antes de partir do evento foram alguns dos primeiros indícios de que havia algo mais profundo por trás dessa história. O que aconteceu naquela noite? Quem poderia ter envolvimento? Essas são perguntas que a polícia tenta responder. Era uma noite de celebração para os amantes da velocidade. No Autódromo de Interlagos, motociclistas de diferentes regiões se reuniam para compartilhar histórias, testar suas máquinas e sentir a adrenalina na pista. Entre os participantes estava Adalberto Amarílio Júnior, um empresário que costumava frequentar eventos como esse. No início da noite, tudo parecia normal. Adalberto conversava com amigos, mostrava sua moto e até consumiu cerveja e maconha durante o evento, segundo relatos. Mas conforme as horas avançavam, algo mudou. Algumas testemunhas disseram que ele parecia agitado, inquieto. Pouco depois das 21h15, ele se despediu de um amigo e deixou o local. Foi a última vez que ele foi visto com vida. Nas horas seguintes, o mistério começou a se formar. O telefone de Adalberto estava desligado e ele não retornava para casa. Familiares e amigos começaram a procurar, tentando entender o que poderia ter acontecido naquela noite. Os dias passaram sem qualquer notícia de Adalberto. A angústia tomava conta de sua família e amigos, enquanto a polícia começava a tratar o caso como um possível crime. Foi então que, de forma inesperada, a primeira grande reviravolta aconteceu. No Autódromo de Interlagos, um funcionário da obra fazia seu trabalho quando notou algo estranho em um buraco no chão. No primeiro olhar, parecia apenas um boneco descartado, mas ao se aproximar, percebeu um detalhe que mudou tudo. Uma aliança dourada reluzindo sob a luz do sol. Ele não estava diante de um objeto inofensivo, mas sim de um corpo. O choque tomou conta dos operários. A polícia foi acionada imediatamente e a cena do crime começou a ser analisada. Quem havia colocado o corpo ali? Como ninguém percebeu antes. Agora, com a confirmação da morte, a investigação se aprofundou, revelando pistas que ligavam Adalberto a um possível assassinato. A descoberta do corpo de Adalberto levantou diversas questões. Quem poderia ter interesse em sua morte? A polícia começou a reconstruir sua história recente e encontrou um detalhe inquietante. Meses antes do crime, ele e sua esposa, Fernanda Grando Dândalo, registraram um boletim de ocorrência denunciando ameaças feitas por um vizinho armado com uma faca. O que parecia apenas um conflito entre vizinhos agora ganhava um novo peso. Teriam essas ameaças alguma relação com o que aconteceu naquela noite fatídica? Além desse episódio, amigos próximos relataram que nos últimos meses, Adalberto estava mais preocupado, demonstrando receio sobre algo que não compartilhava abertamente. Seu comportamento no evento, onde foi visto agitado, pode indicar que ele já pressentia um perigo. No entanto, uma peça-chave ainda faltava: motivo concreto para um assassinato. Para responder a essa pergunta, os investigadores analisaram todas as evidências disponíveis, buscando pistas que pudessem indicar quem esteve com ele naquela noite e como os acontecimentos se desenrolaram. Com o corpo de Adalberto encontrado, a investigação se intensificou. A polícia começou a analisar os vestígios físicos deixados na cena do crime
e em seus pertences, tentando montar o quebra-cabeça que revelaria o que aconteceu naquela noite. Uma das descobertas mais intrigantes veio do exame realizado em seu carro. Sangue humano foi identificado no interior do veículo. Esse detalhe sugeria que Adalberto pode ter sido atacado antes de seu corpo ser descartado. Mas quem estava com ele no veículo? Além disso, um detalhe chamou a atenção dos investigadores: o capacete de Adalberto. Ele costumava usar uma câmera GoPro acoplada ao capacete para registrar suas viagens e eventos, mas essa câmera sumiu. O equipamento poderia conter registros cruciais dos momentos finais antes do crime, mas simplesmente não foi encontrado. Outras análises apontaram hipóteses para a causa da morte. Peritos avaliaram que ele pode ter sido vítima de compressão torácica, um tipo de sufocamento causado por pressão intensa sobre o tórax. Outra linha investigativa sugeriu um possível mata-leão, um golpe que pode levar à morte por asfixia. A junção dessas evidências indicava que Adalberto não morreu por acidente. A investigação se aprofundava, e a polícia começava a levantar suspeitas sobre quem poderia estar envolvido. Com o avanço da análise das evidências, os investigadores começaram a traçar um perfil dos possíveis suspeitos. A primeira pista veio das ameaças anteriores que Adalberto e sua esposa haviam denunciado. Embora o vizinho armado tenha sido interrogado, ainda não havia uma ligação concreta entre ele e a noite do crime. Outra linha de investigação se voltou para os últimos contatos de Adalberto antes do desaparecimento. Entre os participantes do evento no autódromo, algumas testemunhas disseram que ele foi visto em conversas tensas com um pequeno grupo de pessoas. Quem eram essas pessoas? E, mais importante, o que discutiam? Além disso, as autoridades examinaram registros telefônicos e transações bancárias recentes. Era preciso entender se Adalberto estava envolvido em algum tipo de conflito financeiro, já que empresários podem ser alvo de ameaças relacionadas a negócios. A polícia também começou a comparar o caso com outros crimes de características semelhantes. O modo como o corpo foi descartado, a possível asfixia e o desaparecimento da GoPro indicavam um planejamento. Teria sido um crime premeditado? À medida que a investigação avança, diferentes teorias começam a surgir sobre o caso de Adalberto Amarílio Júnior. O que parecia um desaparecimento misterioso já mostrava sinais de que se tratava de um crime meticulosamente executado. Uma das principais hipóteses é a de que ele tenha sido vítima de um assassinato premeditado, possivelmente por conta de um conflito ainda desconhecido. As ameaças anteriores levantam dúvidas sobre se havia uma disputa não resolvida, que pode ter culminado na sua morte. Outra linha de raciocínio sugere que Adalberto tenha sido envolvido em um acidente fatal, mas que, por medo das consequências, o responsável optou por esconder o corpo. Essa possibilidade, porém, perde força quando analisamos as evidências. O sangue no carro e a hipótese do mata-leão indicam que houve intenção clara na ação. A ausência da GoPro reforça a suspeita de que alguém quis eliminar provas. Se a câmera registrou os momentos finais de Adalberto, o responsável pelo crime pode ter removido esse material antes que chegasse às mãos da polícia. Cada uma dessas hipóteses leva a novas perguntas e linhas investigativas. E enquanto as autoridades buscam mais respostas, o impacto do caso já reverbera na comunidade e na família do empresário. O caso de Adalberto Amarílio Júnior não afetou apenas sua família, mas também a comunidade de motociclistas e empresários que o conheciam. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, gerando uma mistura de choque, revolta e tristeza entre aqueles que compartilhavam sua paixão por motos e velocidade. Amigos próximos descreveram Adalberto como um homem dedicado e apaixonado pelo que fazia. Seus colegas de negócios e do mundo das motocicletas prestaram homenagens, relembrando momentos vividos ao seu lado. Grupos de motociclistas organizaram encontros e passeios em sua memória, reforçando o laço entre os que sentiram sua perda. Para a família, o luto se misturou com a busca por justiça. Fernanda Grando Dândalo, sua esposa, tem sido ativa em cobrar respostas da polícia e garantir que o caso não seja esquecido. Enquanto a investigação avança, o sentimento de indignação cresce. Quem poderia ter cometido um crime tão brutal?
A resposta ainda não foi encontrada, mas a busca por justiça continua. O caso de Adalberto Amarillo Júnior ainda está cercado de mistério. Desde seu desaparecimento até a descoberta de seu corpo, cada novo detalhe aprofundou as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A investigação revelou evidências preocupantes: o sangue no carro, o capacete sem câmera e as ameaças anteriores trouxeram novas perspectivas sobre o crime. As hipóteses variam entre um assassinato premeditado e um possível acidente ocultado, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada até agora. Enquanto a polícia trabalha para identificar suspeitos e conectar as peças, a família de Adalberto continua cobrando justiça. Seu legado no mundo das motocicletas e no setor empresarial permanece, mas sua morte não pode ser esquecida. O que será revelado nos próximos dias? A única certeza é que este caso ainda tem muitas perguntas sem resposta.